para fechar essa bateria de hoje, né? Estou extremamente cansado, só que estou gravando esse vídeo só para beber cerveja mesmo. Pegamos aqui uma Blanc de Bruxelles, uma cerveja extremamente leve, e diz que tem cascas de laranja, coentro, aquela coisa refrescante toda, né? Mas é uma excelente cerveja, mas um pouco cara, né? Então, alguns prazeres sazonais. Agora o texto que eu vou fazer agora, ele é bastante doido, porque ele vai falar algumas situações sobre tributação de games, né? Principalmente os Massively Multiplayer Online Games, os MMOGs. E aqui vai trazer, aí já coloca um gatilho, né, para os viciados do World of Warcraft. Jogo excelente, né? Bons tempos que eu jogava isso, mas nunca consegui passar de alguns determinados levels, porque enfim, chegava uma hora que o computador travava, aquela questão toda que não tinha umas ferramentas adequadas. Então o jogador coloca a culpa na chuteira e assim segue o jogo. E aí, antes de entrar nessa, se deve tributar ou não, as relações dentro desses jogos, por exemplo, na hora que você vai vender a espada para alguém, você vai tributar isso. Olha que coisa complexa. Na hora que você compra a possibilidade de você desbravar um território adicional, será que esse de SS, ICMS? Na hora que você consegue descontos exclusivos, né? Compra descontos exclusivos de itens do jogo, né? Será que esse de SS ou ICMS? Quando você compra realmente algum item, né? Algum artefato, alguma arma no jogo, o que incide ICMS? Isso é uma propriedade, isso são dados. E aí, como é que faz? Aí esse texto ele propõe essa reflexão, porque as tecnologias vão se desenvolvendo e os conceitos não vão acompanhando, a legislação não vai acompanhando. E aí vai deixando de arrecadar, né? Vai deixando de arrecadar, enquanto isso os donos dos jogos, a Blizzard, vai deitando e rolando, né? Antes de introduzir o texto, fazer alguma diferenciação entre o Software as a Service, Platform as a Service e Infrastructure as a Service. O PaaS e o IaaS, que é a Platform as a Service e a Infrastructure as a Service, isso não há dúvidas que é tributação por serviço. Mas eu vou fazer aqui uma breve explicação e exemplificação de que trata cada um. O Software as a Service seria mais ou menos o Google Drive da vida, onde você pode editar algum texto, enfim, você utiliza o software ali, você não precisa baixar no seu computador. Ele está ali de forma online e você consegue utilizá-lo. Agora, o Platform as a Service, ele tem alguma coisa a mais. Ele possibilita que você desenvolva algum aplicativo. Ou seja, veja que o Software as a Service, você é o usuário final, você não precisa ter uma noção de computação e tal. Agora, no Platform as a Service, tem um exemplo que é o Aprenda, né? É um site que você consegue criar aplicativos. Veja, olha, você já envolve algum nível de complexidade, não é qualquer usuário que você consiga utilizar. Mas aí a gente percebe claro conteúdo, a clara atribuição de serviço desse PaaS. O IaaS, a distinção do PaaS para o IaaS, ele já é mais tênue, né? Mas basicamente o Infrastructure as a Service vai te oferecer os servidores remotos para que você consiga armazenar, vai te oferecer segurança, um antivírus, né? Vai haver e o exemplo é o Amazon Web Service. Então você consegue mexer ali e ainda tem alguns recursos a mais. Então não há dúvidas que isso também é serviço. Mas o foco aqui é a questão do Software as a Service. Por que
como o Warcraft é, se não o próprio software, né, que você está utilizando. Você não chega às vezes você não chega nem a comprar o CD-ROM, enfim. Basicamente, essas plataformas virtuais, eles oferecem um mundo, né? Uma realidade alternativa em qual você pode fazer transações, pode ter relações com outras pessoas, de amizade, parceria, em que você consegue desbravar, cumprir as missões, enfim. É uma coisa bem complexa, que é uma realidade, basicamente um mundo alternativo. Só que esses eventos e essas manifestações econômicas que ocorrem dentro desses softwares, eles não são acompanhados pelo crescimento da legislação tributária. Então, desde logo, já sabemos que a gente sempre vai estar pelo menos 10 passos atrás da questão desses softwares, né? Aí vai haver uma outra diferenciação importante dentro do software, é a distinção entre software as a service e software as a product. E dentro do software as a product, a gente pode ter esses softwares de prateleira e os softwares sob demanda, né? O software sob prateleira, a gente sabe que a tributação é o ICMS, quando você compra um pacote aí, Office aí, um Excel da vida, enfim, aquilo ali é um software de prateleira, aí não tem dúvida, está transferindo a propriedade, isso vai sim de ICMS. Agora o software que é o sob encomenda, né? Você tem aquela questão de que existe uma prestação de serviço, porque além disso, de você ter recebido um software encomendado com seus requisitos, atributos, você tem a titularidade disso, aquilo ali foi feito sob demanda para você. E além disso, de ter esse fornecimento de serviço, desse desenvolvimento desse software, vai ter todo um serviço prestado, né, de manutenção, de atualizações, enfim. E aí vem a observação, né, que esse jogo multiplayer, esse Massive Multiplayer Online Role Playing Games, que está dentro dos Massive Multiplayer Online Games, ele coloca que é um software as a service, que você adquire junto ao sítio eletrônico da Blizzard, né? Então você não é um software de prateleira propriamente dito, uma vez que não é aquela coisa física, né? Mas você consegue utilizar ele baixando do site. Então, ele estabelece que aqui é um software as a service. E aí, incide o que nessa compra, né? Vai haver 3 casos que ele vai querer falar sobre isso. Mas antes, vou fazer só uma contextualização aqui, que esses Massive Multiplayer Online Games, eles são divididos em 3 categorias. Esse de primeira pessoa, né, que você joga tipo um RPG mesmo de primeira pessoa, World of Warcraft, Diablo. Tem os outros que você vai cumprindo missões e tal. Tem os outros que é porradaria pura, que é Counter-Strike, que envolve reflexo, habilidade de jogadores, aquela questão rápida, né? Diferentemente do World of Warcraft, que é uma coisa mais estratégica e tal. E tem os outros jogos que é tipo... Tem o Warcraft em relação a isso, mas é aqueles jogos de campanha que você coordena um grupo, né? Aquela meio coisa Age of Empires, né? Então esses são os tipos de jogo aí multiplayer que a gente pode encontrar. Na realidade pode ser muito mais, né? Mas essas foram as categorias que o autor, que essas pesquisas aí que ele consultou, conseguiram classificar e categorizar, né? Mas o nosso World of Warcraft, ele está inserido dentro do MMORPG, né? Massive Multiplayer Online RPG, Role Playing Game.
né? E a impressão inicial que ele fala é que a ideia inicial é que o Software as a Service ele deveria ser tributado como ESS. Por outro lado, o Software as a Product deveria ser tributado com ICMS, né? Lógico, fazendo aquela distinção entre o software de prateleira, né, que há aquela efetiva transferência, e o software sob encomenda, né, que é aquele que eu acabei de explicar, que são aqueles softwares que você faz sob encomenda, né, e realmente tem uma obrigação de prestar um serviço. Continuando aqui, eu estou utilizando o texto aqui como base para me ajudar, né? Achei as especificações. Ó, os MMOGs, que são os Massive Multiplayer Online Games, estão divididos entre MMORPG, que é que a jogabilidade envolve a obtenção de talentos, habilidades por meio da conclusão de quests e vitórias sobre oponentes. Caraca, era muito boa essa fase, né? Em os Massive Multiplayer Online First Person Shooter, que aí é o CS purinho na Lan House, e também tem os Massive Multiplayer Online Real Time Strategy, que são os MMORPGs, que são aqueles jogos de campanha, né? Tinha um jogo que eu gostava caramba, que era de deuses, acho que é Age of Mythology, será? Era uma variação do Age of Empires. Caraca, isso era muito maneiro. Vinha os Zeus com um trovãozinho, destruía a cidade, top demais. Mas uma coisa que a gente sabe que esses jogos eles não são nem IaaS nem para IaaS, porque volta àquela questão inicial, que os software as a service são aqueles voltados para o usuário final, que o cara não quer desenvolver nenhum serviço, ele não quer armazenar nada, é aquele que o cara quer chegar lá e utilizar o serviço, né? Utilizar o jogo. E aí ele vai apresentar 3 casos de estudo, né? E aí que entra o texto propriamente dito. Para isso preciso dar uma calibrada. Bem leve. Eu falei muitas características dela, né? Mas ela tem 4,5. Pequena cerveja, 330 ml, né? Cara, não vou beber de novo, mas ela tem um gásinho maneiro. Não tô vendo muita vantagem nela, sabe? Não tô vendo muita vantagem não mesmo. Eu bebi o primeiro gole, mas acho que é porque eu fui seco. Mas vendo agora assim, decepção. Acho que eu era melhor ter bebido um Ice Tea agora. 3 casos de estudo. Acho que a proposta dele não é real isso, mas ele propõe esses casos. Deixa eu pegar aqui para me ajudar. O primeiro caso, quando o jogador ele compra um acesso na área do jogo. Caralho, e aí é muito doido, porque ele está comprando o direito de propriedade de explorar novos territórios ali dentro do jogo, ou ele está aumentando a licença, né? Ou está fazendo uma nova licença de software, né? Enfim, ainda que se ele aumentasse a licença dele, né, atualizasse a licença, ou se ele fizesse uma nova licença, ambos estariam tributados pelo ISS, porque a gente já viu que é Software as a Service, não é Software as a Product. E agora, se ele estivesse comprando áreas do jogo, seria uma propriedade, né, aquilo ali estaria sujeito a ICMS, né? Então, o primeiro questionamento é que a gente vai entender, né, se é uma licença nova ou se é um acréscimo de uma licença, que essa licença ela pode propiciar, na realidade, um novo código de acesso de dados assim, para a gente. Ele tem uma explicação aqui mais legal, aqui, ó. O acesso físico a esse território seria suportado por uma gama de serviços, desde a hospedagem de dados, da garantia de segurança da conta de cada usuário e as próprias funcionalidades do jogo. A natureza dessa oferta aos usuários, portanto, revela inegável caráter de serviço, e não de bem ou mesmo de direito.
Então veja que basicamente esse acréscimo de uma área que a gente pode explorar, por exemplo, uma fase está travada, né? A gente só consegue desbloquear essa fase se a gente for lá e pagar em moeda local mesmo, moeda corrente, né? Então que ele propõe que isso seja tributado por ISS, justamente pelo esse acesso ao território, basicamente é uma atualização ali nos dados que são oferecidos para a gente. E com esses dados são oferecidos serviços de segurança, né, e para garantir as próprias funcionalidades do jogo. A segunda situação é a compra de pacotes de benefício e também de compra de determinados equipamentos, né, do jogo, tipo, sei lá, uma você é um paladino, você quer comprar uma lança, sei lá, alguma coisa assim, né? Não vou falar muita coisa não, senão vão achar que eu sou nerd. Nada contra, mas não sou nerd. Aí, mas gosto de muita coisa geek. Aí, e aí, faz o quê? Aí ele coloca, por exemplo, se você está comprando um pacote de desconto para itens do jogo, aí não resta dúvida que aí incide ISS, porque na realidade você está colocando uma assinatura com benefício, né? Enfim, você não está comprando nada, nenhum direito e tal, você está adquirindo apenas uma nova modalidade de assinatura, né? E isso daí seja apenas ISS, porque está mexendo ali na sua assinatura, né? Agora, se e afastaria, né? Afastaria a cobrança do ICMS. E aqui está falando que tem uma decisão do CAT, decisão normativa do CAT número 4 de 20 de setembro do estado de São Paulo, né? Legal. Que fala que... Não, beleza. Não vou entrar nesse ponto não, porque eu não vou conseguir sair dele. E, por último, né? Não, ainda a questão do... Se você vai comprar alguma coisa no jogo, sem ser... esse pacote de benefícios, né? Você aí sim, você tá sim comprando um item, né? Ainda que você não consiga transferir depois a um item exclusivo, por exemplo, você não consegue transferir depois, aquilo ali sim é um item, uma mercadoria, entre aspas, e sim diria ICMS, então nessa aquisição, né? E a última situação que ele coloca é quando você vai transacionar com um jogador, e aí é a mais legal, né? Quando você vai querer vender alguma coisa para um outro jogador, até mesmo você quero vender meu personagem para você. Perceba, essa transação ela poderia estar sendo feita fora do jogo. Ao invés de eu comprar com a moeda do jogo lá, eu posso ligar para você e falar assim, eu quero comprar o teu char aí. Tu vai e vende. Isso seria tributado. Por que não seria tributado no jogo também? Então, ainda que não seja em moeda corrente, e lógico, e as contas também tem que sair do Brasil, tem que ser da mesma jurisdição, porque assim, como é que você poderia saber que é uma transação nacional? Só você sabendo que uma conta sai do Brasil, né, e a outra também é do Brasil, ainda que o amigo esteja lá nos Estados Unidos ou em outro país. Porque essa questão dessas contas no mesmo lugar, dá para perceber que essa transação foi feita justamente para a compra do jogo, né? Você tá vendo que, tá saindo dinheiro de uma conta, tá entrando dinheiro em outra, tu fala, é o personagem, dá para você conseguir atribuir uma responsabilidade aí de pagamento. Aí e aí, se for no meio do jogo, como é que faz? Qual é a base de cálculo? Aí ele fala aqui que é para utilizar uma taxa de câmbio, né? Nessa transação. Utiliza uma taxa de câmbio, vê quanto é que vale a moeda do jogo, quanto que ela equivale à moeda real, e aí tu faz uma taxa de câmbio, tu consegue achar a base de cálculo. Basicamente é isso. Então essas situações aqui
Algumas eu acho que, não sei se foram hipotéticas ou se foram em relação a consultas, né? É, de fato teve uma consulta aqui que foi essa da lição normativa do CAT de 4 de setembro de 2017, lição normativa do CAT número 4 de 20 de setembro de 2017. Ainda que haja algumas consultas, fica claro que a gente vai continuar aplicando a analogia por um bom tempo, porque a legislação não está acompanhando no mesmo ritmo. E aí vai ficar muito complicado, porque prejudica muito a segurança jurídica. Para um contribuinte chegar e falar assim, olha só, porra, não, onde é que está escrito isso? Que se eu vender uma runa para um outro jogador, eu vou ser tributado. Não, tu vai estar aplicando analogia, cara, tô aqui no jogo, assim. Então é muito complicada essa questão e aqui é meio que cutucão para o legislador atuar, né? Para o legislador atuar dando essa segurança jurídica. Basicamente é isso, fui.